Boa noite, irmãos. Um dia Jesus orou assim para Deus Pai: Senhor, eu oro a Ti, que eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas eu estou orando por esses que não creem em Ti, porque Ele ia ressuscitar Lázaro, né? Aí depois Ele falou assim: Lázaro, sai para fora, né? E aconteceu um milagre, todo mundo ficou assustado, né? Então é com esse mesmo desejo que eu peço a Deus Pai que esteja me orientando a me ajudar a dizer, a poder dizer o que eu preciso falar. Hoje eu vi uma pregação em que essa pregação foi falada sobre o deserto, e no deserto acontece muita coisa em relação a Deus, né? Jesus, ele foi tentado no deserto depois de ser batizado. O próprio Rio Jordão é no deserto, quando Jesus foi batizado, e depois ele foi ser tentado no deserto, né? A sarça ardente foi no deserto. O povo, quando saiu para o Egito, foi adorar a Deus no deserto. E foi ao pé do monte que, no meio do deserto, o povo recebeu os 10 mandamentos. E o deserto da nossa vida, então nessa pregação foi dito assim: pastor, eu estou num deserto, minha vida está difícil, estou tendo vários problemas. E a questão é essa: a vida cristã é um grande deserto. Pelo que a gente vê na Bíblia, fala-se muito em deserto. E o Senhor sempre está conosco. E o problema não é estar no deserto, mas ficar murmurando no deserto. Porque eu estou lembrando que o povo, o povo ficou andando no deserto. Deus foi dando comida, foi dando água, foi dando provisão. A roupa não se desgastou lá no deserto. E o antigo povo foi morrendo. E aqueles que eram mais jovens, os que foram nascendo, digamos assim, o povo foi renovando. A nossa vida é assim também. Quando a gente está na igreja, às vezes, aparentemente está tudo bem, mas nós somos arrastados para o deserto. Às vezes a vida faz a gente ser arrastado para o deserto. Apesar de ser triste, nós não devemos... Tem aquela palavra mais antiga, né, que fala esmorecer. O que é esmorecer? É desanimar, né? Desanimar, falando uma linguagem mais atual, né? Ou como diz na Bíblia mais antiga, assim, diz que nós devemos ser longânimos. O que é ser longânimos? É pacientes. Nós devemos ser pacientes, nunca deixar o caminho de Jesus, né? E nós temos que, inclusive, orar pelo Brasil, né? Nós devemos orar pelo Brasil. O nosso país está passando também por um deserto, mas às vezes Deus permite as dificuldades, às vezes Deus permite um terremoto, às vezes Deus permite uma grande chuva para destruir uma cidade. E tudo isso, por que Deus permite? Porque essa vida é passageira. A nossa vida aqui, ela não está aqui, ela não vai ser eternamente aqui nesse planeta, nessa vida. A nossa vida é em outro local. Eu comentei que nós temos que orar pelo Brasil, mas a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Então, tudo que a gente passa de dificuldade nessa vida não é motivo para nós abandonarmos a fé de jeito nenhum, de maneira alguma. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, por exemplo, uma outra mensagem que eu ouvi hoje me pareceu uma mensagem um pouco assim pela metade.
Por exemplo, não querendo desmerecer o irmão que leu o texto, mas vejam só, nessas últimas vezes que eu tenho lido a Bíblia, eu não tenho seguido a sequência, né? Mas vamos seguir dessa forma. Que o Senhor me ajude, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu ler. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, repare que essa explicação é para aqueles que não conhecem o Evangelho, ou para aqueles que estão na igreja e estão dormindo, né? E não estão lendo a Bíblia corretamente, não estão percebendo a interpretação exata do texto, né? Estão dormindo, né? Então veja só, então ele começa aqui, o apóstolo Paulo, ele fala: irmãos, quanto aos tempos e a épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Isso para os que descreem, porque olha, quando disserem, está falando deles, quando eles disserem, é para eles que virá como ladrão. Quando para eles disserem paz e segurança, então de repente virá a destruição virá sobre eles, né? De nenhum modo escaparão. Então está falando deles, não do cristão, aquele que está firme na palavra de Deus, né? E o esclarecimento sobre isso está no texto em que foi citado só esse texto pequeno e não foi lido mais para frente, né? Depois eu estava comentando com minha irmã, você chegou a ver, eu comentei com ela, você chegou a ver o verso 4, o verso seguinte? Olha só o verso 4. Mas vocês, irmãos, agora é com vocês, os irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, quando está falando dos ímpios, aqueles que não creem em Deus, virá como ladrão e pegar de surpresa, ou aqueles que estão dormindo. Mas nós, irmãos, não estamos nas trevas, né? Para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Verso 5: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Olha lá, falei de dormir, né? Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, fique de olho. Atentos e sejam sóbrios. Sóbrios, com consciência firme, né? O contrário de sóbrio é alguém que está delirando, tá fora de si, ou está se baseando em teologias que estão distorcidas, aí fica dormindo, delirando, né? Não vai ver o contexto correto, né? Então devemos ser sóbrios. Verso 7: pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam à noite, né? É uma comparação, né? Deixa eu baixar aqui para ver mais o texto. Verso 8: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira, destinou os outros à ira, né? Há outros textos que dizem que Deus nos livrará do momento da ira, né? Porque a ira é para os descrentes. Para os descrentes, nós devemos lembrar que quando o povo estava no Egito, quando havia, por exemplo, escuridão, o texto fala na Bíblia, né? Que quando havia destruição, a escuridão, o povo que estava lá na cidade deles, né? Porque eles eram escravos e tinha um local só deles. No local do povo estava de dia e no lugar deles, dos egípcios, estava tudo em trevas. Então é assim que Deus nos vai nos livrar da ira dele. Nós temos que ler o Apocalipse.
porque na época do Apocalipse, Deus vai estar nos revelando, nós vamos entender o que está escrito no Apocalipse, aqueles que estiverem vivos, né, naquela época. E o Apocalipse se diz como revelação. O Apocalipse significa revelação. Então, no momento que as coisas estiverem acontecendo, os que estiverem vivos, que conhecem a palavra de Deus, vão compreender as coisas. Então, por que a Bíblia está dizendo que não nos pegará como o ladrão que pega as pessoas de surpresa, né? Porque nós somos da luz e Deus nos revela o que vai acontecer. Então, a Bíblia diz, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós saberemos os tempos e as épocas. Por exemplo, no Apocalipse tem a sequência dos eventos, né? E tem um evento no Apocalipse e o mesmo evento Jesus falou em Mateus 24. Eu vou me ater eu vou me fixar aqui no texto de Mateus 24. Jesus falou assim, que vai acontecer várias coisas, né? A desculpa é que já está bem tarde, estou sonolento. Vai dar meia-noite agora. Meia-noite do dia 4/2/24. E vai agora entrar o dia 5. Então vai haver guerras, tal, perseguições, uma perseguição no mundo como... principalmente os que estiverem lá em Israel, vai ter uma perseguição como nunca teve, né? E aí Jesus fala assim, e após a tribulação daqueles dias, então após, em seguida, após a tribulação daqueles dias, olha só, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e todos os poderes do céu serão abalados. Então veja que é uma sequência. Acontece aquela perseguição, aquela destruição, aí acontece esse evento do sol escurecer. Já imaginou o que significa o sol escurecer? Dar uma apagada? Já imaginou isso? O terror que vai ser para as pessoas? Mas para nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que são os últimos sinais. Há vários sinais na Bíblia, né? Vão haver os selos, depois... não sei até que ponto nós vamos entender a questão dos selos também. Mas depois também vão haver as trombetas, vão ter 7 trombetas. E há quem acredite que o Senhor vai nos arrebatar na primeira trombeta, mas a Bíblia não diz isso. Está escrito em Tessalonicenses que ao som da última trombeta. Se você quiser pesquisar no Google, pesquise Bíblia, última trombeta, e veja o texto que fala última trombeta. Então não é na primeira, é na última. A gente não pode se prender a teologias erradas. Não. Devemos ser sóbrios, como o texto aqui está dizendo. Nós devemos conhecer a Bíblia verdadeiramente. Temos que conhecer a Bíblia, não ficar nos prendendo a teologias humanas. Às vezes a pessoa faz um estudo e se enrola e se perde no estudo. Então nós não devemos nos prender aos teólogos, mas à Bíblia. A Bíblia, ela é bem clara. Então veja que nós somos da luz, então nós não somos das trevas, não vamos ser enrolados, não vamos ser enganados. E aí Jesus que diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, então se verá a vinda do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com um grande poder e glória e tal. Eu não sei se é esse texto, deixa eu verificar aqui, é Mateus 24, né? Eu vou dar até uma pausa aqui. Continuando, vejam esse detalhe, Mateus 24:42. Portanto, vigiem, fiquem de olho, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Né? Mas, quando a gente vai acompanhando o texto, deixa eu encontrar aqui a parte em que Jesus fala sobre a vinda dele. Os que estão nos montes, os que estão nas cidades fujam para os montes. Deixa eu encontrar o texto. Então, olha só.
Leiam Mateus 24, leiam o texto inteiro, né? Acompanhem, façam a leitura bíblica do Mateus 24. Quando chega no verso 29, Jesus diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, olha só, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Tem uma teologia que diz que quando Jesus vier, será iminente, vai acontecer assim de uma hora para outra, e não de virar de uma hora para outra para os descrentes que vão ser pegos e desavisados. Mas para nós que somos da luz, não, né? Entendeu? Porque nós vamos conhecer os eventos e nós vamos começar a ficar vigilantes e espertos. Vamos ficar de olho, né? Vindo sobre as nuvens do céu e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, os quatro ventos, de uma extremidade dos céus, né? Norte, sul, leste e oeste. Eles vão ser resgatados, os cristãos, né? Então, olha só, verso 32, Jesus explicando: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, para nós que somos da luz, essas coisas não vão nos pegar de surpresa, entendeu? Não vai ser uma grande surpresa. Vão ser épocas difíceis, né? Verso 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração em que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha só, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Assim como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se nos casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Nesse caso aqui, o dilúvio levou a todos, morreram todos aqueles que não entraram na arca. E tem gente que interpreta isso também errado, né? Aqui está falando sobre a destruição daqueles que não creem, não está comparando assim que levará a todos como se estivesse falando do arrebatamento. Não, é outra distorção da interpretação. A interpretação correta aqui, quando fala do dilúvio, é que quem estava salvo estava dentro da arca, né? Noé e a família dele. E os que estavam fora, que foram avisados e não quiseram estar ouvidos, a hora que Noé entrou na arca, ficou protegido por Deus, eles não perceberam e todos eles morreram, né? Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante, um dia eu comentei isso com uma pessoa. 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada, e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia. Vocês não sabem o dia. Mas vocês vão sentir, assim, tá próximo, né? Porque os eventos vão acabar acontecendo e a gente vai perceber as regularidades. Não vamos saber o dia, mas a gente vai perceber que a coisa vai estar acontecendo. Então, irmãos, viram que eu estava lendo sobre aquele texto do que nós somos da luz, né? Não das trevas, para que não nos pegue de surpresa, né? Então, comecem a ler direito a Bíblia e tomem cuidado com aqueles que não estão lendo corretamente a Bíblia. Um momento, deixa eu ver aqui outro texto. Veja só que interessante, eu estava falando até da volta de Jesus, né? Veja 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, não dá para reconciliar,
caluniadores, sem domínio próprio, não se dominam, né? Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Veja só, então a Bíblia diz que às vezes... Por que aparência de piedade? Às vezes o cara está na igreja. Vocês têm que ficar de olho, porque a palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se a Bíblia, quando ela fala frutos, ela está falando também de resultados, né? Então, uma árvore é ruim, você vê pelo fruto, né? Ou como, por exemplo, Jesus também faz uma comparação. Pode um espinheiro dar um fruto? Espinheiro vai dar espinho, né? E uma árvore frutífera que vai dar um bom fruto para comer, né? Então, assim, pelos frutos você conhece, vocês os conhecem, vocês poderão saber quem eles são. Então, nós devemos ficar atentos ao que a Bíblia nos orienta e crermos no poder de Deus. Crente que não crê no poder de Deus não é de Deus, né? Tem só aparência de piedade. O que é aparência de piedade? É o joio. Aparência de piedade, só a cara de santinho. Aparência de piedade é o joio, né? Não tem o Espírito de Deus, é só uma casquinha. Só uma casquinha de crente por fora, mas por dentro não é crente não. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos ajude a lermos a Bíblia. Boa noite, que eu estou morrendo de sono. Uma boa segunda-feira para todos. Esse vídeo vai sair na segunda de manhã cedinho. Eu vou deixar carregando à noite para o YouTube. Boa noite. Tchau, tchau.